Eu sei que você está se coçando, e eu também, para que eu fale da declaração do Lula hoje. Lula fez mais uma declaração de amor ao ditador Nicolás Maduro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nessa quarta-feira, dia 6, estar feliz com a convocação de eleições presidenciais da Venezuela, nesse regime controlado pelo ditador Nicolás Maduro. Disse o Lula: a primeira coisa que me deixa feliz é que está convocada a eleição na Venezuela. Tem data. Está tudo marcado. Espero que as eleições sejam as mais democráticas possíveis. Bom, alguém que fica dando pitaco em política internacional, quando quer, quando não quer, usa da desculpa constitucional. O Brasil tem que ser neutro. Eu não posso me meter em outros assuntos. Chama o governo de Israel de genocida, mas não vê o genocídio que ele tem causado nos povos Yanomamis. Chama o Estado de Israel de ter como governo alguém que age como Hitler agiu. Afinal, ele disse isso em Addis Abeba. Mas para a Venezuela, onde o ditador Maduro pega, mata e come, prende, estupra, tortura, some, ele não diz absolutamente nada. E esse é mais um elemento que prova que Lula, ele é um antissemita. Antissemita na modalidade antisionista. E que no Brasil é considerado crime de racismo. E da cadeia. E existe uma representação que eu fiz na Procuradoria-Geral da República e deixei claro também esse ponto. Tanta coisa acontecendo no mundo. A Venezuela, uma ditadura cruel e brutal, ele elegeu o Estado de Israel para ser o bode expiatório, ele elegeu o Estado de Israel para afrontar o princípio constitucional da boa relação internacional e também para afrontar, passar por cima da Lei 1079 de 1950, que fala dos crimes de responsabilidade, e um deles é abalar a neutralidade do Brasil nas relações internacionais. Então, esses beijinhos trocados com o ditador Maduro e o dedo em riste contra o Estado de Israel, Estado de Israel, aliás, que tem uma das paradas gays em Tel Aviv mais famosas do mundo. Agora um gay faz o quê na Venezuela? Vai preso! Enfim, isso tudo mostra que essa passividade diante dos ditadores amigos, essa raiva toda só do Estado de Israel, revela o antissemitismo de Lula. Lula é racista. E tem mais uma coisa importantíssima. Não venha me dizer, e as vidas na Palestina. Porque na Palestina, por exemplo, mulheres não têm vida. Ou vocês acham que é a vida viver coberta, subjugada pelo marido como se coisa fosse? Ou você acha que um homossexual na Palestina tem vida? Então não me venham com churumelas, vocês do PT, para dizer que o Lula está preocupado com as vidas dos palestinos. Oh meu Deus, os palestinos. Não, não está. Porque se ele dizia que Bolsonaro fez o genocídio Yanomami com cerca de 320 mortes, no governo dele tivemos 360 por aí. Se o Bolsonaro é genocida com 320, ele com 360 é o quê? É genocida Plus, genocida Gold, genocida Platinum, genocida Infinity, é o quê? Logo, através dessa declaração de amor, essa declaração de amor que Lula faz a Maduro, ditador, que já proibiu todo mundo de concorrer com ele. Por exemplo, a Maria Corina Machado, que ganharia a eleição, se livre fosse, está impedida. Por qual razão? Não importa. O que importa é ter a fachada da eleição. Como no Brasil, aliás. Onde, não estou falando de urna, mas o processo eleitoral não foi liano como deveria ser. Não foi transparente como deveria ser. Não estou falando de urna, estou falando de elementos processuais de direito eleitoral. Enfim, com esta declaração de amor a Maduro, tendo o Brasil pessoas que morrem à torto e à direito, o genocídio Plus, Platinum, Infinity, que Lula está provocando na Amazônia, e digo isso com base naquilo que ele disse de Bolsonaro. Se lá morreram 320 é genocida, com ele tendo morrido 360, ele é a genocida Plus. Se chama do que quiser. E no Brasil também se morre muito. Nas áreas de confronto entre o PCC e o Comando Vermelho, conforme notícia do Estado de São Paulo da última semana, as pessoas têm morrido também à torto e à direito. O índice de homicídios é mais do que o dobro da média brasileira.
O que comprova que ele não está preocupado com a vida de palestino. O que o Lula é, comprova-se agora, mais uma vez. Aliás, reforça-se a prova de que ele é antissemita. Eu sei que vocês também estão loucos para saber dessa questão do STF. Como é que pode? O STF fez um placar de 5-2, 5 a favor e 2 contra, para descriminalização da maconha. E o ministro André Mendonça disse: passo para o precipício. É, senhores, o Supremo Tribunal Federal retomou nesta tarde de quarta-feira, dia 6, o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha, perto de fixar uma quantidade de droga para diferenciar consumo próprio de tráfico no momento da abordagem policial. O policial vai ter que andar com uma balança de precisão agora. O placar está 5-2. No início da sessão de hoje, o Mendonça adiantou que acompanharia a linha de voto do colega Cristiano Zanin Martins, que inaugurou a divergência. Zanin votou contra a descriminalização do porte de maconha, sob entendimento de suposto agravamento de problemas de saúde relacionadas ao vício. De outro lado, ele sugeriu a quantidade máxima de 25 gramas para diferenciar usuário e traficante. Então você veja que, mesmo sendo contra, as pessoas vão dando pitaco em tudo, e esta matéria é uma matéria do Legislativo. O Legislativo já optou, existe uma lei de droga. E se o Legislativo optou por deixar em aberto essa questão da quantidade, é justamente para evitar, por exemplo, um iFood, um Rappi da droga. O traficante, sabendo qual é a quantidade mínima, ele manda por quantidades mínimas. Aí você abre uma brecha para o tráfico. Você abre uma brecha para normalização. E, quiçá, poderia até dizer a legalização, nem discriminação, a legalização do tráfico. Porque se o tráfico for esperto, ele vai nas quantidades mínimas, de aviãozinho em aviãozinho, que é o que não falta nas regiões pobres que o tráfico comanda. Portanto, meus senhores, não é nenhuma questão de saúde ou não, esta é uma questão do poder legislativo, que é o que parece, se mostra mais uma vez, um grande de um bunda mole de um poder. Bunda mole, bunda mole. Porque já existe a lei, o legislador já fez a opção. E fez a opção correta. Porque só a circunstância pode mostrar se é tráfico ou se não é tráfico. Mas o policial brasileiro, que é o agente da segurança pública, é o agente da persecução criminal, é o agente da justiça que está lá na ponta, que arrisca a sua vida, que ganha menos e ainda por cima é chamado implicitamente de desonesto. Me dói ver uma situação como essa. Quem votou também a favor, né, o foco da corrente, por enquanto vencedora, da Corte, que é pela descriminalização da maconha para uso pessoal, com o estabelecimento de parâmetros para diferenciar o porte do tráfico. Ou seja, o STF está claramente legislando. Tem 5 ministros nesse sentido. Uma delas já está aposentada, que é a Rosa Weber. Portanto, o Flávio Dino não vota nessa, porque a Rosa Weber já votou. Né? O Fachin votou assim, o Alexandre de Moraes votou assim, o Barroso votou assim. Por enquanto, só abriram divergência Cristiano Zanin Martins, que eu falei, é o melhor advogado que eu já conheci no país. Podem gostar dele ou não, mas ele tem, até agora, ele tem sido a melhor surpresa dentro do Supremo Tribunal Federal. E claro, por fim, o André Mendonça, que manteve uma posição bastante firme. Mas eu quero destacar, sublinhar, que claramente, assintosamente, está acontecendo aqui uma violação de uma instituição democrática, que é a separação de poderes. Portanto, meus amigos, eu quero ver qual vai ser a reação do Congresso brasileiro. Aliás, o Congresso brasileiro vale para alguma coisa? Para que nós precisamos de Congresso? Essa é a pergunta que fica. O Congresso mais ajuda do que atrapalha? Se esse Congresso é bunda mole do jeito que parece, deixa os dois poderes, legislativo e judiciário, vamos do STF. Pelo menos é mais fácil da gente saber das intenções de cada um, já que no Congresso, às vezes, na maioria delas, a gente não sabe o que pensa, porque são muitos os congressistas, lotados na Câmara dos Deputados, lotados no Senado Federal. Bom,
E por fim, eu sei que vocês estão loucos para saber da corrida eleitoral nos Estados Unidos. Trump se saiu melhor que todo mundo. Ao que parece, Biden vai concorrer à reeleição. Se fizer, para mim é muito claro, tendo eu conversado com muitos players da política lá nos Estados Unidos, Biden não ganha nem em Nova York, que é um reduto democrata. Aliás, eu costumo dizer que Nova York é uma cidade engraçada, porque as pessoas são publicamente democratas e enrustidamente republicanas. Agora, quanto ao Trump, a sua maior oponente nas primárias dentro do Partido Republicano, resolveu abrir caminho para que o Trump concorresse. E depois da decisão da Suprema Corte, dificilmente algo segura Trump. Só se ele se enrolar com as questões criminais que correm na justiça lá em Nova York. Porque, até o momento, parece muito claro que ele está na liderança, desde já, das eleições que estão para acontecer. E se Trump volta, o que vai acontecer com o Brasil? Aliás, o que vai acontecer com o mundo? Afinal de contas, o mundo está de perna na cabeça, está de ponta cabeça. Eu sei, cara, eu sei que você quer saber de tudo isso. Mas o que eu queria dizer para vocês, meus amigos e minhas amigas, que desde o dia 23 de agosto desse ano, que estão comigo aqui nos Extremos nos Us, vocês que muito me honram com a sua audiência, com o seu prestígio, com o seu crédito, vocês que muito me honram por, apesar da minha inconstância, porque foram 6 meses muito difíceis, desde a saída da Jovem Pan, desde ficar privado das coisas que eu mais amava fazer na minha vida, que era o Linha de Frente e os Pingos nos Is, um amor, uma paixão incondicional. Esses 6 meses foram 6 meses de incertezas, processos, problemas de saúde. E quando eu dei o nome do programa Os Extremos nos Us, é claro que tem aí uma pitada de afronta. Afinal de contas, quem sabe fazer lé com cré sabe que Extremos nos Us é uma forma de provocação. E eu não quero mais provocar quem me fez o bem. Talvez vocês nunca me conheceriam se não fosse pela Jovem Pan. E eu tenho certeza absoluta que, se hoje eu tenho alguma relevância no debate, é em razão daquela casa que eu estimo. Apesar da saída traumática, eu devo ser grato. Que, como todo veículo de imprensa, passa por tempos sombrios. Aliás, quem não passa? Mas eu quero dizer para vocês que eu preciso ter foco. Foco nessas notícias importantes, focos nos processos em que eu sou réu, foco nos processos em que eu sou advogado, foco nas denúncias que fiz ao Congresso, foco nas representações que fiz à PGR, em especial a última, de racismo, na modalidade de antissemitismo contra o presidente Lula. E parece claro, né? Não temos tempo para provocações. Não temos tempo para picuinha. Então, chega de Extremos nos Us. É isso mesmo que você ouviu. O U do brasileiro está muito tremido. O U do brasileiro está tremido demais. Não precisa mais de Extremos nos Us. Eu não quero mais Extremos nos Us. De maneira que, na segunda-feira que vem... Aliás, esta é a última transmissão dos Extremos nos Us. Eu esqueci de avisar. Pois é. Daqui da minha casa... para quem pergunta da minha cirurgia... Foi bom, mas não foi bom. Tirou o dreno, mas tá problemático ainda. É por isso que eu não apareci ontem. E é por isso que eu estou em casa hoje. Vejam os problemas, os processos em que eu acuso, os processos em que eu sou acusado. Ameaças da AGU. Está na lista de inimigos das pessoas mais poderosas desse país. Os problemas de saúde, aulas
livros, traduções. Aliás, é tanta coisa que eu esqueci de avisar. Acabaram-se as noites com Tremas nos Us. Mas se por um lado os Tremas nos Us acabam, por outro começa algo novo. E esse algo novo foi feito especialmente para você. Então deixa sua curtida. Espalhe esta boa nova. Porque segunda-feira, já que o Udo brasileiro está tremido demais, e não teremos, portanto, os Tremas nos Us, segunda-feira, algo novo começa. Segunda-feira nós estamos juntos novamente. E vou lhes dizer uma coisa. A gente vai estar junto. E a regra vai ser a seguinte: chega de mimimi. Um beijo para vocês. Vocês que eu espero ver na segunda-feira. Beijo no coração. Atenção! Você, meu querido Pavinato, realmente tem a força. Diga não à censura hoje, para não se envergonhar de ser brasileiro amanhã.